Fala internet, beleza? O Back to Basics é um canal voltado para iniciantes e entusiastas da fotografia. Bom, tá certo que tem muitos profissionais que acabam me seguindo tanto no YouTube quanto nas minhas redes sociais, no Flickr, no 500 Pixels e até mesmo no Facebook. Mas a maioria dos vídeos que tem aqui no Back to Basics é voltado para ajudar os iniciantes da arte fotográfica. E olha que uma das maiores dificuldades que se tem para progredir na fotografia aqui no Brasil é a compra de novos e melhores equipamentos, já que tudo é extremamente caro aqui nesse Brasilzão. Você vai comprar uma lente 24-70L, por exemplo, ela custa mais que uma T5i com uma lente do kit, por exemplo. E é claro que nós sabemos que equipamentos melhores trazem mais possibilidades fotográficas pra gente, não é verdade? E como eu falei, existe uma grande dificuldade para quem está começando em comprar esses equipamentos mais avançados que realmente são extremamente caros. Claro que todo mundo gostaria de comprar uma 5D Mark IV, uma D850, mas isso não é a parte primordial, não é a parte essencial do processo da evolução fotográfica. A grande verdade é que a esmagadora maioria das pessoas tem que se virar com os equipamentos básicos que já possui. Pensando nesse problema, eu pensei em dar dicas para vocês de como evoluir a sua fotografia sem precisar comprar novos equipamentos fotográficos. Pelo menos agora nesse momento. Então, bora evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics. A primeira dica é simplesmente leia o manual da sua câmera. Sim, o tal manual que nunca ninguém lê. Olha, a maioria do pessoal não lê, mas lá existem informações extremamente importantes sobre o seu equipamento. Sério, nesse primeiro momento pode não parecer, mas ler o manual é extremamente importante para sua evolução na fotografia, já que a primeiríssima coisa que nós temos que aprender é a mexer com o nosso equipamento, não é verdade? Sem isso, nunca vai existir uma boa fotografia. E olha, gente, ler o manual no final das contas vai economizar um bom tempo para vocês, porque assim vocês não vão ter que adivinhar para que serve cada um dos muitos botões que existem no corpo da sua DSLR, ou até mesmo da sua mirrorless. Bom, da sua câmera de uma maneira geral. Então, já comece fazendo diferente. Leia o manual. O seu futuro como fotógrafo realmente agradece. Use os seus equipamentos. Outra coisa que parece ser meio boba nesse primeiro momento, não é verdade? Mas a teoria não é nada sem uma boa prática. E já que você leu completamente o manual da sua câmera, o negócio é sair e praticar. E eu não estou falando de fazer ensaios mirabolantes ou então procurar aquela foto delícia praticamente perfeita. E eu estou falando de praticar mesmo. Pegar a sua câmera e tirar foto de tudo e de todos que estão na sua casa. Assim você vai conseguir aplicar a teoria à parte prática. Vai entender qual é o funcionamento dos botões para no futuro não se enrolar naquele momento decisivo. Então você pode pegar e usar o Live View ou então usar o Viewfinder e assim entender qual é o melhor momento de usar um ou usar outro. Claro que eu estou dando só um exemplo, mas é bom você praticar muito, por exemplo, na sua casa, no começo, para você entender bem o funcionamento do hardware da sua câmera. E justamente essa prática vai fazer você evoluir sem precisar comprar novos equipamentos, já que você vai conseguir extrair o máximo do equipamento que você já possui. Quanto mais equipamentos você tiver, é melhor? Bom, muitos fotógrafos iniciantes têm esse pensamento, que quanto mais e melhores equipamentos ele tiver, mais fácil vai ser a sua evolução na carreira fotográfica. Mas, infelizmente, isso não funciona dessa maneira. Bem que poderia ser, né? O cara paga, compra as coisas mais caras e simplesmente vira um bom fotógrafo. Mas não é assim em nenhuma área de atuação da vida profissional ou até mesmo de um cara que é entusiasta de alguma coisa. Você já ouviu falar em Henri Cartier? Cara, eu não sei falar muito bem o nome desse cara que é em francês. É Henri Cartier-Bresson, acho que é alguma coisa desse gênero. É um fotógrafo francês icônico que faz fotografias maravilhosas com o mínimo de equipamento possível.
Na verdade, não é simplesmente o mínimo de equipamento, ele também pensa em equipamentos básicos. E uma das premissas desse que é um dos fotógrafos mais incríveis da história do mundo é que equipamentos demais podem acabar atrapalhando e distraindo você. Mas você deve estar se perguntando, por que o Andrei está falando desse cara? Bom, justamente porque nós devemos aperfeiçoar primeiro o nosso olhar fotográfico do que aperfeiçoar os nossos equipamentos. E quando eu falo de olhar fotográfico, não é nada mais, nada menos que o lado artístico e criativo de uma fotografia. E é claro que é a parte mais importante de todo o processo do estudo da fotografia. Então, você pode se inspirar não somente nele. Existem diversas redes sociais, como o Instagram, o 500 Pixels, o Flickr, que você pode encontrar inúmeros fotógrafos e seus trabalhos para se inspirar. Mas não copie, se inspire. Assim, você vai poder criar a sua própria assinatura, a sua própria marca na história da fotografia. Estude a teoria. Depois de ler o manual e praticar bastante, chegou a hora de evoluir a sua teoria fotográfica. E existem ótimos livros que com certeza vão ampliar os seus horizontes. Hoje a humanidade fotografa mais do que nunca, e esse é um tema extremamente difundido e muito fácil de se encontrar. Nós temos a informação bem acessível e, o mais importante, bem barata. Bons livros para se começar na fotografia têm um custo muito baixo, principalmente se nós compararmos com o preço de uma objetiva avançada. É esse justamente o ponto principal que eu quero falar para vocês. O estudo vai fazer com que vocês economizem bastante na hora de evoluir na fotografia. Claro que um certo investimento vai precisar ser feito, não somente nos livros, não somente financeiramente. Eu acho que tem um investimento que vale muito mais que qualquer dinheiro que a gente tem que dar 100% para o estudo da fotografia, que é justamente o nosso tempo, a nossa atenção. E claro que nós temos diversos tipos de livros, desde os que são didáticos até mesmo os que são livros de referência. Então, se você é iniciante e entusiasta, comece pelos bons livros didáticos. São eles que vão te ensinar os conceitos e técnicas básicas da fotografia. Mas, se você já é um pouco mais avançado ou até mesmo um profissional, procure livros de referência. E eu vou falar de novo, inspirar não tem nada a ver com copiar. Se você quer realmente se destacar no mercado fotográfico, como eu falei antes, você precisa criar uma identidade própria, uma marca sua. Sabe aquele lance que a pessoa olhe para sua fotografia e saiba que ela é sua? Vou dar um exemplo para vocês. Um cara que eu sigo no Instagram que eu gosto muito, que é o Sérgio Reoli. Cara, eu olho para as fotos dele e eu posso estar olhando em qualquer rede social que eu vou saber que a foto é do cara. Ele tem uma identidade própria muito interessante. Eu vi falando de ti, né, Sérgio? Um abraço. Faça exercícios. É isso mesmo, todo dia de manhã você tem que sair e fazer uma caminhada. Não, zoeira, não é desse tipo de exercício que eu tô falando, apesar de ser importante. Tem um exercício muito interessante que eu fiz desde que eu comecei os meus estudos na fotografia, e eu já falei mais ou menos dele para vocês. Seguinte, você tem que acessar as redes sociais. Por exemplo, duas redes sociais muito boas para fazer esse tipo de exercício é o 500 Pixels e o Flickr. Bom, por que elas são importantes? Porque essas redes sociais mostram o EXIF, o corpo e a objetiva que foi usada para determinada fotografia. Aí o que você precisa fazer? Você não lê essas informações de cara, você vai olhar a foto e vai tentar entender e adivinhar qual câmera que foi, na verdade câmera não, mas qual objetiva que foi usada e qual foi o EXIF necessário para aquele determinado momento. E olha, gente, com o tempo o seu olhar vai ficar bem mais apurado e você realmente vai conseguir adivinhar como que aquela fotografia foi feita. E por que isso é bom? Bom, isso é ótimo porque se você está adivinhando como que uma fotografia é feita, você pode aplicar ela aos seus estudos e à sua própria fotografia. Beleza, pessoal? Essas dicas vão ajudar você a tirar o máximo do seu equipamento, mesmo que ele seja um equipamento básico
de entrada. Claro que com o tempo de estudo e com a sua evolução fotográfica, você realmente vai sentir a necessidade de evoluir também a parte técnica da sua fotografia. Quando eu falo parte técnica, são os equipamentos mesmo. É uma coisa que é realmente natural. Vai chegar um momento que você vai estar olhando várias fotos na internet e não vai entender muito bem o porquê que você, mesmo sabendo bem os conceitos da fotografia, não consegue fazer uma foto como essa. Bom, isso aconteceu comigo e isso vai acontecer com você. Quando você chegar nesse ponto é porque você realmente conseguiu tirar o máximo do seu equipamento. Mas, para isso poder acontecer, você precisa evoluir os seus conceitos e as suas técnicas fotográficas. Tire o máximo daquela sua T5 velha de guerra. E também entenda que um certo momento da sua carreira fotográfica vai exigir a evolução dos equipamentos. Mas se você seguir esses passos, quando chegar esse momento de evoluir a parte técnica, você não vai ter maiores problemas. Você vai saber qual câmera e quais objetivos comprar, já que você seguiu essas dicas que eu considero extremamente importantes para o início da carreira de um bom fotógrafo. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com o joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço, delícia!